Bom, dando continuidade, dando continuidade para a atividade de hoje, que nós pretendemos realizar hoje, partilho novamente, então, aqui a imagem convosco. Vamos abordar sobre a importância da preparação das demonstrações financeiras para a tomada de decisões. É do nosso conhecimento, as empresas, dado o conjunto de operações que nela ocorrem, que podem ser de ordem econômica ou financeira, têm, na verdade, o interesse no final de apresentar os resultados para os donos da empresa. Portanto, aqui, logo, a necessidade de serem relatados a informação para que se saiba do ponto de vista evolutivo se a empresa poderá ter um crescimento, ok? Ou como também se a empresa poderá ter resultados e estes mesmos resultados que podem de alguma forma influenciar na tomada de decisões para novos projetos, para novos investimentos, financiamentos e assim como a continuidade da operação que se colocam à gestão da entidade. Portanto, nós temos aqui no nosso painel como a apresentadora do primeiro tema, que é a importância da preparação das demonstrações financeiras para a tomada de decisões, a doutora Joana Canelas, que é docente universitária e também formadora do estágio em ambiente controlado. Ela que é membro da Ordem de Contabilistas de Portugal, agora também já posso assim dizer, membro da Ordem dos Contabilistas de Angola. É logo que saem os números, não é? Definitivos. Certamente, número, mas já está aprovado, então já podemos considerar. Aliás, até porque também possui, na verdade, competências muito elevadas para falar. Portanto, eu vou mesmo já agora permitir, então, dar a palavra à doutora Joana Canelas. Doutora Joana Canelas, muito boa tarde. Ora, boa tarde, Nunes, tudo bem? Tudo sim, obrigado. Bem, entanto, muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Bem-vindos então aqui ao nosso webinar. Portanto, eu vou começar, peço desculpa, de facto preparei isto rápido porque vinha mesmo convencida que era só perguntas e respostas. E então, basicamente, o que nós temos aqui, e isto é mesmo a introdução das introduções, porque o tema é de facto a importância das demonstrações financeiras, então vamos começar mesmo pelo início. Então, basicamente, o que é que faz uma empresa? Bem, uma empresa, no fundo, tem relações, não é, com todo um meio, não é? Opera dentro de todo um meio. Como é que opera dentro deste meio? Bom, começa por recolher inputs, não é? Recolhe informação externa, recolhe recursos, não é? Do exterior, através de trabalha esses recursos internamente, transformando-os em bens e serviços que na prática servem para servir as necessidades, portanto, para preencher, responder às necessidades do meio envolvente. Portanto, no fundo, uma empresa o que faz é recolhe informação do exterior, não é? Recolhe informação do exterior, recolhe inputs, recolhe recursos, trabalha-os internamente e devolve-os para o mesmo exterior de onde recolheu, portanto, inicialmente os recursos. Isto como é que ela devolve? De facto, fornecendo bens e serviços que servem para satisfazer uma determinada necessidade. Ora, e porquê é que então é tão importante esta questão da contabilidade, das demonstrações financeiras, etc, etc? É porque esta troca de informações, esta troca de recursos, etc, etc, precisa ser registada e analisada, não é? As empresas têm como máximo objetivo atingir o lucro, não é? Ninguém investiria numa empresa se não fosse para ter retorno. Portanto, as empresas, quando trabalham, portanto, quando servem de facto o seu meio envolvente, portanto, satisfazendo as suas necessidades, elas têm um objetivo que é o objetivo de lucro. E lucro para quem? Para os seus donos, não é? Para os sócios, para os investidores. E então, de que maneira é que esta informação, onde é que entra aqui a contabilidade? Bom, a contabilidade começa por, portanto, todo este processo de comunicação da empresa com o exterior vai gerando informação, não é? E o que, no fundo, faz a contabilidade é pega nessa informação toda, portanto, vai recolhendo toda a informação em relação a isto, informação dos inputs, informação do que a empresa faz internamente e informação dos outputs, portanto, daquilo que a empresa devolve ao tal meio envolvente,
E o que faz, no fundo, a contabilidade é pega nesta informação e organiza. Como é que organiza? Bom, começa por analisar a informação e classificá-la e faz isso de acordo com determinadas regras. Okay? As regras aqui assumem uma importância muito, muito grande. Porquê? É por existirem estas regras que quem vai ler a informação consegue entendê-la. O que é que acontece então? A contabilidade, portanto, recolhe essa informação, analisa essa informação e classifica a informação de acordo com determinadas regras e, com base nessas regras e dessa organização da informação, é que são elaborados os tais documentos de divulgação, portanto, as demonstrações financeiras. Portanto, no fundo, as demonstrações financeiras não são mais do que um resumo do que é que a empresa esteve a fazer, que recursos é que passaram pela empresa, onde é que a empresa os foi buscar, de que forma é que a empresa os transformou, de que forma é que a empresa serviu o seu meio envolvente. Logicamente que isto, no entender da contabilidade, não é? Estas demonstrações financeiras têm uma linguagem própria, que basicamente é a linguagem financeira. Elas são reportadas em dinheiro, não é? Em valores, ok? Portanto, a importância das demonstrações financeiras, no fundo, é esta. E aqui também entra o plano geral, os planos gerais de contabilidade, que no fundo são as regras que permitem classificar a informação. Por que é que é tão importante esta questão das regras e da classificação da informação? Ora, se não existissem regras, o que é que ia acontecer? Cada contabilista ia fazer a informação à sua maneira, não é? Nós, no fundo, todos temos as nossas personalidades, todos temos nossos gostos, todos temos a nossa maneira de interpretar os acontecimentos que nos envolvem, não é? Duas pessoas vivem um mesmo acontecimento, irão interpretar cada uma à sua maneira. Portanto, se não houvesse um conjunto de regras bem definidas, exatamente a explicar como é que se classifica e relata a informação das empresas, o que ia acontecer é que ninguém ia conseguir ler informação nenhuma. Eu seria contabilista de uma empresa, prepararia a informação de uma determinada forma. Nunes, sendo contabilista de outra empresa, com uma personalidade diferente da minha, uma vivência diferente da minha, iria preparar de uma outra forma, etc, etc, etc. Portanto, ninguém iria conseguir ler a informação. Ora, o facto de haver estas regras, de haver estes princípios da contabilidade, os planos gerais de contabilidade, é que torna possível a informação ser lida por todos. Eu posso pegar em várias demonstrações financeiras de várias empresas, elaboradas por vários contabilistas diferentes, se elas se referirem todas a empresas angolanas, reportam todas com o plano geral de contabilidade angolano, as regras para a elaboração daquelas demonstrações são todas as mesmas. Por isso é que eu consigo ler informação financeira preparada por vários contabilistas diferentes, porque todos seguem as mesmas regras. E estas demonstrações financeiras, no fundo, é que acabam por ser a base de toda a tomada de decisões, ok? Portanto, o grande objetivo com que são criadas, são preparadas as demonstrações financeiras, é a tomada de decisões. Okay? Nós muitas vezes, e em Angola vivemos um ambiente muito particular, porque temos muito esta ideia que estamos a reportar, que é para pagar os impostos, estamos a reportar para a AGT, etc, etc. Mas, na realidade, o objetivo das demonstrações financeiras não é só o reporte fiscal, é muito mais do que isso. E o seu primeiro grande objetivo, e este objetivo vem definido no próprio Plano Geral de Contabilidade angolano, e vem também definido, por exemplo, no caso das normas internacionais, é um dos objetivos que vem definido logo na primeira norma, na IAS 1. Portanto, o grande objetivo das demonstrações financeiras é fornecer informação para a tomada de decisões. E o próprio Plano Geral de Contabilidade traz um conjunto de utilizadores que poderão utilizar esta informação para, de facto, tomarem as suas decisões em relação às empresas, sempre com base nestas demonstrações financeiras.
Portanto, e aqui temos este quadro é retirado do Plano Geral de Contabilidade, ok? Não fui eu que o elaborei. Se vocês pegarem no Plano Geral de Contabilidade angolano, logo numa das primeiras páginas, vão encontrar esta informação exatamente assim, é mesmo retirado de lá, ok? Então, quem é que são os utilizadores que poderão utilizar a informação das demonstrações financeiras e com que finalidade, para que tipo de decisões? Bom, começamos a nível interno da própria organização, onde temos os gestores que poderão utilizar as demonstrações financeiras para garantir, portanto, cumprir as responsabilidades de planeamento, tomada de decisões e controle. Portanto, os gestores podem usar a informação das demonstrações financeiras para avaliar se, de facto, as disposições gerais da empresa, portanto, as decisões estratégicas da empresa estão, de facto, a ser cumpridas. Portanto, se a gestão, como é que está a correr a gestão, se a gestão está, de facto, a cumprir os pressupostos a que se comprometeu. Depois, temos um conjunto de utilizadores a nível externo, né? Portanto, a nível interno temos os próprios gestores, que podem usar a informação das demonstrações financeiras, no fundo, para medir a sua performance, se estão, de facto, a corresponder aos objetivos a que se propuseram, e depois temos um conjunto de utilizadores de nível externo que podem, de facto, usar a informação das demonstrações financeiras. E os primeiros, aqueles para quem, de facto, estão virados todos os pressupostos das demonstrações financeiras, os primeiros, são de facto os investidores. Quem é que são os investidores? São as entidades que colocaram dinheiro, que investiram dinheiro ou bens, portanto, que investiram recursos na empresa inicialmente. E então, para que é que os investidores poderão utilizar a informação das demonstrações financeiras? Bom, obviamente para avaliar o retorno do seu investimento, é o primeiro grande objetivo, não é? Um investidor que investiu dinheiro, que investiu os seus recursos na empresa, vai usar a informação do balanço, demonstração de resultados, etc., para verificar se o seu investimento está a dar o retorno que ele espera. Se não tiver a dar o retorno, o que é que ele poderá fazer? Bom, poderá decidir ou comprar, ou reter, ou até vender a sua parte da empresa. Também pode usar a informação das demonstrações financeiras para avaliar a capacidade da empresa em pagar dividendos. Qualquer investidor, quando investe numa empresa, mais tarde ou mais cedo o seu objetivo vai ser receber dividendos, né? Pode não ser um objetivo imediato, mas será no limite um objetivo a longo prazo, senão ninguém iria investir na empresa. Ora, ele poderá usar a informação das demonstrações financeiras para, de facto, avaliar essa capacidade da empresa em pagar dividendos. Bom, para além dos investidores, haverá outras entidades que também poderão usar esta informação para tomar decisões. Por exemplo, os empregados poderão usar a informação das demonstrações financeiras para avaliar a capacidade da empresa em proporcionar emprego, bons salários, benefícios, etc. Né? Se o trabalhador souber que a empresa está com problemas, se calhar a sua primeira tendência será ir à procura de outro emprego. Por outro lado, se olhar para as demonstrações financeiras e perceber que a empresa está segura, já é uma empresa que está em prosperidade, obviamente irá querer segurar o emprego onde está. Para além disso, financiadores, bancos, outros credores, etc., também poderão utilizar a informação das demonstrações financeiras para avaliar a capacidade que a empresa tem em satisfazer os compromissos a que se propôs, não é? Se uma empresa pedir um empréstimo, por exemplo, a um banco, o banco vai-lhe exigir as demonstrações financeiras, possivelmente 2 ou 3 anos passados. Para que é que vai exigir essa informação? Para avaliar se a empresa tem capacidade para pagar o empréstimo e os juros que o banco irá, de facto, cobrar. Para além disso, temos também fornecedores e outros credores, portanto, outras entidades que fazem negócio com a empresa. Obviamente, podem usar a informação das demonstrações financeiras para avaliar se vale a pena continuar a fazer negócio com essa empresa, se a empresa tem capacidade para pagar, se é uma empresa que irá continuar a fazer negócio com eles, a comprar os seus produtos, os seus serviços, etc, etc. Oi?
No caso de clientes, ou os clientes também poderão usar a informação das demonstrações financeiras para avaliar se a empresa pode continuar a servir os bens e serviços que eles habitualmente adquirem. Por fim, o governo e seus departamentos. Bom, para avaliar a capacidade de alocação dos recursos, para regulamentar a atividade da empresa e verificar se a empresa está a cumprir com certos pressupostos da sua atividade, podem também usar a informação das demonstrações financeiras para estabelecer políticas de tributação. E também podem usar a informação das demonstrações financeiras por questões estatísticas, etc. E por fim, e isto obviamente no caso de empresas cotadas em bolsa, não é? Bom, no caso de empresas cotadas em bolsa, qualquer pessoa, e aqui entra o conceito de público, né? Qualquer pessoa poderá avaliar se vale a pena comprar ações da empresa ou não. Para quem não sabe, as empresas que estão cotadas numa bolsa de valores são obrigadas a publicar as suas demonstrações financeiras para toda a gente, ok? Então significa que qualquer pessoa pode aceder a essas demonstrações financeiras, qualquer pessoa é um potencial investidor. Então qualquer um de nós pode utilizar a informação das demonstrações financeiras para ver se vale a pena investir ou não, se temos interesse ou não em comprar ações dessa entidade. Bom, então agora passamos para o segundo tema. Está muita gente a dizer que não consegue ouvir, tem que verificar os vossos pressupostos de som. Todos me estão a ouvir, além daqueles que se queixam? Ou ninguém me está a ouvir? Eu consigo ouvir perfeitamente. Pronto, obrigado, Sou Mariana. É que eu ouvi agora que alguns escreveram aqui que não conseguiam ouvir. Bom, se há alguém que consegue, significa que os outros é que estão com problema, né? A partir do momento em que alguém consegue, é porque à partida estamos bem. Bom, então em Angola, de acordo com o Plano Geral de Contabilidade, quais é que são as demonstrações financeiras obrigatórias? Bom, primeiro temos o balanço, depois temos a demonstração de resultados por natureza, ou em sua substituição, a demonstração de resultados por funções. Quem quiser pode apresentar as duas, mas só é obrigatório uma, a demonstração por natureza, ou em alternativa pode ser a demonstração de resultados por funções. Depois, a demonstração de fluxos de caixa elaborada pelo método direto, ou, em alternativa, a mesma demonstração de fluxo de caixa, mas elaborada pelo método indireto. E, por fim, também é obrigatória a elaboração das notas às contas. Basicamente, as notas às contas são aquela informação adicional, narrativa e com uma série de quadros que, no fundo, complementam as informações que estão no balanço, na demonstração de resultados e na demonstração de fluxos de caixa. Ora, agora falar um bocadinho, portanto, tivemos a falar até agora do PGC, agora falar um bocadinho aqui como é que é o conceito internacional, portanto, como é que o IFAC, o IASB, vêem aqui a questão das demonstrações financeiras. Bom. Muito obrigado, doutora Canela. Ok, pronto, já terminei, espero não ter cedido o tempo. Bom, na verdade é um tema que para a gente falar levaria pelo menos 2, 3 ou mais dias, né? Portanto, mas eu pelo menos conseguimos perceber pelo resumo que fez. Bom, eu vou colocar então algumas perguntas diretas, os colegas podem também escrever algumas perguntas a partir do bate-papo. Bom, então a minha primeira pergunta para a doutora Joana Canelas é relativamente à importância das demonstrações financeiras que fez a apresentação. Falou sobre o balanço, falou sobre a demonstração de resultados e também falou sobre a demonstração de fluxos de caixa. Então, é neste último demonstrativo que eu vou fazer aqui uma questão, dado o interesse do público em aprendizagem sobre a demonstração de fluxo de caixa. Doutora Joana Canelas, é na verdade a demonstração de fluxo de caixa um demonstrativo obrigatório para a apresentação? Qual é a finalidade da demonstração de fluxo de caixa? Por que devemos elaborar a demonstração de fluxo de caixa e qual é a sua importância para a tomada de decisões? Pronto, a demonstração de fluxo de caixa tem uma característica que as outras não têm. Ora, toda a contabilidade, e acredito todos aqui somos do tema, portanto todos sabem isso, é preparada de acordo com uma base que é a base do acréscimo. O que é que faz a base do acréscimo? A base do acréscimo permite-nos registar custos e proveitos
sem ter ocorrido recebimentos nem pagamentos, ou seja, sem ter havido entradas e saídas de dinheiro. Okay? Ora, obviamente ninguém vai questionar este pressuposto está correto, ou pelo menos vamos admitir que está correto, senão os maiores especialistas não diriam que a contabilidade tem que ser preparada com este pressuposto. Contudo, o facto de estar tudo preparado com a base do acréscimo também pode nos induzir em erro quando estamos a analisar a informação. Em que sentido é que pode nos induzir em erro? Bom, pode acontecer que, de certa maneira, uma empresa tenha, por exemplo, proveitos muito grandes e lucros muito grandes, mas no limite, imaginem que está a vender tudo a crédito. Não está a gerar dinheiro nenhum. Ok? Pelo contrário, até pode estar a gerar problemas, porque um excessivo número de créditos, não é? Também pode vir a ser um excessivo número de problemas no futuro, nomeadamente na cobrança desses créditos. E a mesma coisa com os custos, né? A empresa pode estar a fazer despesas, a contrair dívidas, não estar a pagar nada e estar cada vez a endividar mais. Bom, então onde é que entra aqui a demonstração de fluxos de caixa? É a única demonstração que, ao não ser preparada de acordo com a base do acréscimo, acaba por ser uma demonstração financeira onde a informação que lá vem relatada é onde é que anda o dinheiro da empresa, não é? Onde é que a empresa foi buscar o dinheiro? E aqui, quando falamos em dinheiro, o conceito é caixa e seus equivalentes, portanto, é dinheiro, entre aspas, e equivalentes a dinheiro, não é? Aplicações de de prazo muito reduzido e praticamente sem risco, convertíveis em dinheiro no imediato. Portanto, a demonstração de fluxo de caixa dá-nos a informação de onde é que está o dinheiro da empresa, onde é que a empresa está a ir buscar dinheiro e aonde é que a empresa o está a gastar. Portanto, sozinha não nos dá grande informação, mas permite-nos perceber até que ponto os lucros que a empresa declara são de facto dinheiro que a empresa está a gerar e até que ponto os ativos de facto se transformam em dinheiro, são de facto ativos com liquidez, né? Ativos que de facto permitem à empresa estar a gerar dinheiro para se governar e para os sócios, etc. Ok? Ok, obrigado. Bom, temos aqui uma outra pergunta, a doutora Joana Canelas. Colocaram Sim. aqui uma outra questão. Ok. A doutora Joana Canelas falou sobre a demonstração de resultados por natureza e por funções. É que o nosso colega gostaria de saber qual é a diferença, na verdade, e quais são as sociedades e as vantagens que poderiam obter ao apresentar a demonstração de resultados por natureza ao invés de funções e vice-versa. Na Bom, verdade, a gente quer saber a distinção e a vantagem da apresentação uma da outra. ok, pronto. Eu vou partilhar aqui rapidamente o PGC, porque a melhor maneira da gente perceber a diferença é olhar, não é? Pronto. A diferença está na maneira de apresentar os custos operacionais, ok? No fundo, a grande diferença vem aqui. No caso da demonstração de resultados por natureza, o que é que acontece? Os custos operacionais são apresentados por natureza do custo. Trabalhos para a própria empresa. Bom, este se calhar não entra, mas aqui. Custo das mercadorias vendidas, ou seja, mercadorias e matérias-primas que foram consumidas no processo de fabrico ou no processo de venda. Custos com pessoal, tanto dinheiro, portanto, salários pagos e despesas com os trabalhadores da empresa. Amortizações, portanto, amortizações dos equipamentos. E depois aqui outros custos e perdas operacionais. Na generalidade, isto são FSTs, fornecimentos e serviços de terceiros. Portanto, aqui tem a ver com a natureza do custo, se é para o pessoal, se é mercadorias, se são fornecimentos de terceiros, etc. No caso da demonstração de resultados por funções, cá está. Nós começamos aqui com as vendas e prestações de serviço, mas depois temos aqui custo das vendas. O que é isto dos custos das vendas? Aqui são todos os custos, e podem ser pessoal, pode ser matérias-primas, não sei o quê, mas são custos de produção, não é? Das vendas, ok? Portanto, custos associados diretamente às vendas. Tipicamente são custos das mercadorias vendidas ou custo de produção dos produtos que foram vendidos. Ou seja, e depois temos aqui outros proveitos operacionais, pronto, e temos custos de distribuição, custos administrativos. Ora, custos de distribuição estão relacionados com a venda do bem em si, custos associados à própria venda e à distribuição do bem.
Custos administrativos estão associados às atividades administrativas da empresa. O que é que acontece? Tanto dentro do custo das vendas, como distribuição, como administrativos, podemos incluir aqui materiais consumidos, podemos incluir aqui salários do pessoal, podemos incluir aqui amortizações. Aqui não interessa a natureza do custo, interessa é a sua função. Aquele trabalhador a quem pagamos o salário, se trabalha na fábrica, ele vai estar aqui no custo das vendas, o salário dele. Se ele é vendedor, então o salário dele vai ter no custo de distribuição. Se ele é o contabilista da empresa, então o salário dele vai estar aqui no custo administrativo. Enquanto na demonstração de resultados por natureza, o salário dele vai estar aqui, custo com pessoal. Vai estar aqui o salário do contabilista, o salário do vendedor e o salário do operador da fábrica. Vão estar todos aqui. Ou seja, demonstração de resultados por natureza tem a ver com a natureza do custo, que tipo de custo é que é. Demonstração de resultados por funções tem a ver com a função do custo. O que é que aquele trabalhador esteve a fazer na empresa é que vai direcionar a classificação. Agora, qual é que é a melhor demonstração? Bom, aqui não existe uma melhor, não é? Depende sempre da necessidade de informação que nós temos. Agora, qual é que é mais fácil de fazer? É um bocadinho por aí a pergunta. A demonstração de resultados por natureza é mais fácil de fazer, porquê? Porque a contabilidade é registada por natureza. Okay? Portanto, a classificação das operações na contabilidade é feita por natureza. Eu pago os salários, classifico numa conta de custo com pessoal. Eu pago a renda do meu armazém, classifico como fornecimento e serviço terceiro, etc, etc. Ou seja, a demonstração por natureza, eu vou buscar a informação diretamente aos registros contabilísticos, sem ter que fazer qualquer ginástica ou qualquer reclassificação dos custos. Okay? Vou à conta 71 e tenho lá custo da mercadoria vendida. Vou à conta 72, tenho lá custo com pessoal. Vou à conta 73, as amortizações estão aqui. Para fazer a demonstração de resultados por funções, eu tenho que pegar na informação nos registros da contabilidade e tenho que reclassificar a informação. E tenho que reclassificá-la de acordo com as suas funções, ok? Portanto, o que é que acontece? A demonstração de resultados por funções é mais, vamos dizer aqui entre aspas, é mais difícil de fazer. Porquê? Porque requer um trabalho adicional, requer uma reorganização dos custos adicional, ok? Por isso é que as empresas, do modo geral, apresentam a demonstração de resultados por natureza, porque para fazer a demonstração de resultados por funções, elas têm que ter a empresa organizada de uma maneira tal e têm que ter uma área, que tipicamente é a área da contabilidade analítica ou de gestão, que faça a reclassificação e a reorganização dos custos. As entidades que que já trabalham com contabilidade analítica, conseguem reclassificar, já fazem este trabalho habitualmente, que é um trabalho também muito importante, pelo menos para empresas que querem ser eficientes, né? Portanto, as empresas que já fazem este trabalho podem elaborar as duas demonstrações. As empresas que se calhar são mais pequenas, se calhar não têm tanto dinheiro para investir na contabilidade analítica, se calhar não vêem necessidade de reorganizar os custos, têm que elaborar a demonstração de resultados por natureza, porque esta informação sai direta dos registros da contabilidade. Ok? Okay. Obrigado, doutora Joana Canelas. Excelente apresentação. Obrigado. Muito obrigada. Respostas também.